Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Estamos disponíveis ao vivo aqui nas nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo nosso Facebook, nosso canal no YouTube e também nas demais redes sociais como Instagram, TikTok e enfim no X ou Twitter, para quem preferir também. Lembrando, reprise das 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Vou falar muito sobre tecnologia hoje no Jornal em Foque de hoje, trazendo de volta o presidente do Parque Tecnológico de Santos, Eduardo Bittencourt, com novidades aí. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fernando. Obrigado aos amigos aí que estão nos acompanhando. Sempre um prazer estar aqui com vocês, poder falar do nosso trabalho. E acho que agora, como final de ano, a gente fazer um balanço aí de tudo que aconteceu e projetar 2026 aí. Exatamente. Aí, novidades aí que o Eduardo tem aí. Aliás, temos tido vários e vários eventos na área tecnológica, na área ODS, enfim, temas importantes aí, né? Inclusive um grande evento que aconteceu agora em novembro, né? E colocou Santos novamente num patamar aí muito interessante. Como é que foi esse grande evento que aconteceu ali no Centro de Convenções? Foi o Santos Digital Week, né? Foi a primeira edição desse evento nessa magnitude. No passado, muitos anos atrás, tinha o Santos Digital Day, né? E ele tomou uma proporção maior, aí agora com o apoio da Prefeitura, do Parque Tecnológico, entendendo que também existia uma necessidade de um mercado carente por trazer também grandes palestrantes de renome nacional até internacional, e a gente conseguiu fazer esse evento em parceria setor público e setor privado, né, junto para poder também dar esse dinamismo. Mais de 10 mil pessoas em 2 dias de evento. Nossa, né, foi bem significativo. Ali na plenária, 2.500 pessoas simultaneamente. Né, foram os 2 andares do centro de convenções. No andar de cima essa plenária é maior, e no andar de baixo vários palcos, expositores, pessoas do mercado aqui local também expondo seus produtos, serviços, né, tecnologias, e a gente teve esse trânsito aí de muita gente aprendendo, trocando ideia. Então eventos como esse é fundamental quando a gente fala de ecossistema de inovação, quando a gente fala de unir quem está fazendo lá fora a diferença, tendo grandes obtenções de recurso, para a gente trazer esse conhecimento também para a nossa economia local, não só pelo giro da economia durante o evento, mas para que muitas pessoas se conhecem, geram negócio, aprendem com esses palestrantes. Então foi muito saudável, aí foi um grande evento, foi o marco aí do nosso ano, aí foi esse evento. Exatamente, aí 10 mil pessoas, número considerável. Quais são os grandes resultados que servem? Claro que essas coisas demoram, né, nesse sentido, mas o que já dá para entender aí, Eduardo, pelo resultado aí de você ter gente que às vezes muitas pessoas, nem todas daqui, muita gente de fora também da cidade, da região também, que começaram a ver a potencialidade da cidade nesse aspecto, que fugiu um pouco do eixo das grandes capitais, né? Exato. No caso de São Paulo, no caso do Rio de Janeiro principalmente, também outras cidades também. E Santos entrou no radar aí dessa área? Com certeza. E a gente teve o embaixador, o Joel J, né, que é um influenciador de renome também internacional, que é daqui, né? E isso é muito bacana, porque a gente vê uma pessoa da nossa região que está fazendo sucesso, entendendo a importância de valorizar também a economia local, a nossa cidade. Então, logo de largada a gente teve esse apoio dele de realmente fazer com que grandes palestrantes viessem a pedido dele, né? E aí acho que o grande nome foi a Cris Junqueira, que é a fundadora do Nubank, né? Então hoje talvez um dos maiores bancos aí do mundo. A gente ter ela, que não costuma estar aí palestrando em eventos, ela topar vir para cá, né? E a gente vê isso dá um grande incremento. Fora diversos outros grandes palestrantes que a gente teve de fora aí da região, né? Também acho que essa é outra coisa importante, da gente conseguir trazer esse público de fora, mas também valorizando talentos que a gente tem na nossa região.
Parque Tecnológico, ele trouxe também a organização e a curadoria de diversos painéis, né? E a gente falou sobre empreendedorismo feminino, a gente falou sobre os cases de startups que estão dando certo aqui na nossa cidade, a gente falou sobre a nossa vertical de games, que é algo que a gente tem trabalhado muito. E aí a cereja do bolo, né? Vou me antecipar aí. A gente vai perguntar exatamente isso. E a cereja do bolo aí na finalização do evento, com quase 3 mil pessoas ali na plenária. Tive a oportunidade, junto com o prefeito Rogério Santos, a gente anunciar que a gente vai receber agora uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, para a gente potencializar essa vertical incubadora de games do Parque Tecnológico de Santos, né? E é isso, os frutos muito vão vir, né? Quando a gente tem recursos, quando a gente tem o interesse do poder público e do setor privado num determinado mercado, as coisas começam a engrenar, né? E aí a gente vai trazendo sociedade civil organizadas, universidades, os próprios empreendedores que hoje já estão no parque. A gente já tem alguns programas de games dentro do parque. Com o recurso a gente potencializa ainda mais, né? Porque as novidades aí enormes. Contratos também foram feitos, obviamente, né? O que a gente pode esperar aí a médio prazo? Voltando a falar do Santos Digital Week aí, o que a gente pode... Um balanço final, antes da gente entrar, obviamente, nesse detalhamento, qual o balanço que a gente pode dizer? Olha, novas diretrizes, novas perspectivas, empresas que falaram assim, olha, Santos até que é uma área, pela localização geográfica, por uma série de questões, proximidade com o porto. Sim. O que dá para entender em relação a isso daí, que ficou muito claro aí? Esse feedback que você falou, a gente teve muito lá no dia, né? Grandes empresas que não tinha noção da potencialidade aqui da cidade, mesmo estando tão próximas, né? Sim. E a gente ouviu isso de vários grandes empresários, de palestrantes. Assim, pô, vocês estão numa infraestrutura que às vezes a pessoa estava acostumada de uma Santos de 20 anos atrás, quando chega aqui ver como está a infraestrutura da cidade, como é que está essa política pública de incentivo à tecnologia e inovação, vários palestrantes falam, pô, eu vou querer trazer os meus eventos para cá. Então, uma das coisas é a expectativa de vários eventos. O próprio centro de convenções, né? Lógico, internacional. Potencializar, inclusive, para ser essa roda girar, né, de uma forma boa para todos, né? Então, quando a gente traz a economia fortalecida para cá, a roda vai se alimentando, né? E também o nosso secretário de turismo, o Thiago Papa, esteve lá com a gente, e ele defende muito isso também, que eventos de negócio, eles deixam uma receita muito significativa para a cidade, né? Porque vai ter uma ocupação hoteleira significativa, vão ser pessoas que vão consumir nos restaurantes e vão querer voltar, né? Ela vem a partir de um evento, vê como é que está a cidade e vão querer depois voltar com a sua família. Então, do aspecto econômico turístico é muito positivo, do aspecto de novos eventos das pessoas que estiveram ali também muito positivo, e a gente, enquanto parque tecnológico, né, foi uma das falas que eu tive ali no encerramento, para que quando as pessoas vão nesse evento, elas ficam provocadas, elas ficam muito empolgadas para tirar sua ideia do papel. E a gente botou o Parque Tecnológico à disposição. Esse é o nosso papel, né? Ajudar essas pessoas a realizarem seus sonhos do ponto de vista do empreendedorismo. Então, é muito importante, eu falo isso muito, a jornada empreendedora, ela é árdua, né? Então, se você não tiver o apoio de pessoas, e o Parque Tecnológico é uma dessas entidades que te conecta a outras pessoas, uma infraestrutura de primeiro mundo, você tem essa chance aumentada, né? Historicamente, as empresas têm seus sucessos em sucesso, percentualmente é uma jornada complexa, mas se a gente tem o poder público apoiando, se a gente tem uma infraestrutura e uma cidade que a economia gira, a chance disso dar certo é muito melhor, né? Muito maior. E isso, consequentemente, vão ser novas empresas contribuindo, geração de renda, geração de empregos, e acho que ganha toda a cidade, né? Então ganha o empresário, ganha o setor público, e essa roda vai se autoalimentando aí para distribuir esse recurso para toda a cidade. Perfeito. Você pegando esse gancho aí, que você falou, inclusive, empreendedorismo feminino, vão ter um evento agora em dezembro sobre empreendedorismo feminino lá no Parque Tecnológico, né? Sim. Quando vai ser? 12 e 13 de dezembro? 12 e 13 de dezembro agora, né? O Nova Maré. Maré das Minas. Maré das Minas, né? A gente já vem trabalhando muito forte nessa vertical de games, e a gente tem que entender os nichos, os grupos minorizados, como é que a gente consegue potencializar isso com o recurso que a gente tem, né? Então a gente faz a cessão do espaço, a gente fomenta para que empresários da região também olhem para isso, ajudem, contribuam,
né? E o Maré das Minas vai acontecer super bem organizado, né? A gente tem dado esse feedback aí para a organização, para a Lívia que está organizando especificamente, e vem crescendo muito esse mercado como um todo de games, né? E no passado era muito vinculado só a homens, né? E hoje a gente vê também que é um campo que as mulheres têm crescido cada vez mais em atuação, tanto de consumo quanto de desenvolvimento, né? E que elas possam contar com o par tecnológico para potencializar ainda mais isso aí. Hoje, eu me lembro da última vez que você esteve aqui, você falou assim, quero chegar até o final do ano com 100 empresas de forma geral lá incubadas. Hoje a gente conseguiu chegar a 80. 80? Faltam 20 para chegar a essa meta aí. 80 empresas. 80 empresas já estão incubadas. Sim, incubados entre incubadora, membership, né? A gente tem alguns programas. O game agora potencializou muito isso, né? A gente uma das realizações aí que em paralelo ao evento do Santos Digital Week estava acontecendo dentro do Parque Tecnológico um Empretec para games. Sim. Né? E aí tiveram 20 formandos e eles se tornaram aí incubados aí do Parque Tecnológico após a conclusão do Empretec. O Empretec é um dos programas mais consagrados que o Sebrae tem. Sim. Né? Tanto que o pessoal se auto-intitula Empretecos, né, quando sai. E a gente fez a contratação. O Parque Tecnológico contratou o Sebrae para 3 Empretecs, mais oficinas de IA, mais algumas outras dinâmicas. Mas o Empretec a gente fez a aquisição de 3 programas. O primeiro foi agora, em novembro, e são 23 por turma, né? É o limite do programa. E desses 20 conseguiram aí chegar até o final para serem incubados. Então, com isso a gente também potencializou ainda mais, chegamos aí a esse número aí de 80 empresas e agora se diversificando, né? Então, muitos eram só de startups especificamente, agora muitos games, e a gente está agora projetando para o ano que vem a inclusão de empresas âncoras, que a gente chama, né? Que vão ocupar as salas, né? Hoje tem um uso compartilhado de coworking, essas empresas usam as salas privativas para reunião, e a partir do ano que vem elas vão ter a possibilidade, algumas empresas, de ocupar em definitivo as salas com seus braços de inovação aberta, que a gente chama. Então a gente acredita aí sim a gente chegar aí no número de 100 empresas com mais tranquilidade. Até porque, estando grandes empresas lá, outros empreendedores se animam ainda mais de estar próximos, né? Para ter acesso a esses grandes empresários, a programas de inovação. Então essa roda aí também se retroalimentando também nesse sentido. Eduardo, até para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas talvez não conheçam, é um mercado que são nichos, né? O negócio de games é um nicho. É um nicho. É um nicho que nem todo mundo, a maior parte da população até muitos jogam, mas não tem a dimensão, né, nesse sentido. Como é que é esse cenário dos games? E aqui no Brasil, por exemplo, quais são as cidades que, pelo que eu estou entendendo, o Santos quer se colocar nesse pódio também, como sendo as referências de cidades produtoras e desenvolvedoras de games. Né? Qual é o cenário aqui no Brasil, internacional? Quanto que movimenta aqui? As pessoas não têm ideia. Eu vou começar por isso. Em termos de mercado, né? Muitas vezes o game ele é colocado dentro do mercado do audiovisual, né? Do cinema. Para se ter alguns games viram até filmes. Exato. Em termos de financeiros, hoje o mercado de games ele movimenta 4 vezes mais do que o de audiovisual, né? Então, assim, existe um consumo muito grande, né? Hoje, principalmente jogos americanos, né? Hoje é um mercado, internacionalmente, os Estados Unidos lidera essa corrida. No Brasil, Gramado vem se destacando, porque fez alguns eventos lá e também foi fomentando isso. São Paulo, né? Não tem como não, né? São Paulo também é um grande destaque. Florianópolis também aposta muito nisso. E Santos vem aí no top 5 aí de cidades que apostam muito realmente no mercado de games. E vem crescendo. A gente teve um censo realizado pela 13bit, que é um coletivo aqui da região, na Baixada Santista. E teve Santos aí, mais de 50% da Baixada Santista dos desenvolvedores estão em Santos. Tem um perfil bem diverso, né? Desse público que está nesse mercado. E a nossa
pretensão é potencializar ainda mais esses coletivos que já vinham se organizando, né? Então, e aí até fazer uma menção ao Fábio Tatsubo, que sempre também foi um entusiasta, sempre apoiou muito, né? Então tivemos a Game Jam esse ano dentro do Parque Tecnológico. Historicamente ela realizava dentro do Teatro Municipal, ali no andar térreo. Esse ano foi o Parque Tecnológico, mais de 1.500 pessoas. Nossa. Hoje foi dentro do Parque Tecnológico, foi o nosso segundo maior evento assim, em público e tomado, todos os andares. E aí quando você fala de games, né? Ele tem algumas ramificações, tem o nicho do nicho, né? Então tem o pessoal que é de eSports, que são os jogos mesmo de esportes no videogame. Tem o pessoal que é até semelhante ao mercado geek, né? Que a gente teve aí o grande festival geek aí semana passada e atrasada. Aí a gente vê o pessoal que é o cosplay. Então são pessoas que vão vestidas de personagens desses grandes sucessos. A gente vê o pessoal que tem aquelas os cards que troca, vende as réplicas dos personagens. E tem o pessoal que desenvolve, né? Então no meio de... São públicos que coabitam nesses eventos, que têm interesses comuns, e os desenvolvedores de games que a gente sabe que tem essa potencialidade de se tornar empresários, né? De alta escala, porque aí, quando a gente fala de tecnologia, um game desenvolvido aqui, ele se torna jogável, vamos falar assim, no mundo inteiro, né? E aí que a gente vê realmente essa... royalties e tudo. A gente vê essa virada de chave de uma pessoa que às vezes começa, né, na garagem, né, que é tão falado, e do nada tá aí vendendo para o mundo inteiro. Então, hoje o Brasil já tem a indústria de games. Eu não sou um profundo especialista nisso, mas vendo o pessoal lá no dia a dia, eu tô aprendendo muito e vejo realmente isso como potencial, e vejo eu, então, enquanto gestor público, como a gente pode potencializar esses especialistas, né? Eventos é uma parte, trazer recurso para fazer a incubação é outra, porque uma característica muito complexa do mercado de games, muitas vezes um game ele fica 2 anos para ser desenvolvido, né? E ao longo desses 2 anos ele tem 0 de receita. Então como é que você continua pagando suas contas, sustentando sua casa, né? Vive de venda. Sem nenhum recurso. Então é muito importante que o poder público, olhando para isso, ele vai dar a capacidade de que essas pessoas passem para esse vale da morte, né, tão famoso que a gente fala, e lá na frente eles se tornem aí empresários que vão contribuir com impostos, emprego, renda, né, mas tiveram o apoio do setor público para passar por essa jornada inicial, e que um desenvolvimento de games às vezes é mais complexo que uma startup, porque muitas vezes a startup que a gente fala faz um MVP, né, um produto mínimo viável, e já começa a vender às vezes com poucos meses de desenvolvimento. O game geralmente ele tem uma característica mais longa de desenvolvimento até realmente aí a mercado, né? Então o que a gente puder fazer para facilitar essa jornada, a gente vai fazer. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, esse levantamento dessa 13bit, mais ou menos quantas pessoas hoje vivem desse mercado aqui na região? Não necessariamente ideia, eles... direto ou indiretamente? Direto ou indiretamente, se não me engano, foram mais de 120 pessoas que responderam ao censo, né? E disso aí, mais de 50% são de Santos. Mas eu até busco depois o documento aí com mais precisão. O pai e a mãe pegam aquele jovem, adolescente que fica no game, né? Fala assim, olha, isso aí não dá futuro, tal, tá aí. Às vezes pode dar futuro aí. É uma indústria muito nova nesse sentido, né? Ainda muito preconceito. Eu ia falar exatamente isso, né? Era o surf lá atrás, né? As coisas vão mudando, os hábitos vão mudando. Acho que a pandemia fez isso, também deu uma acelerada nessa transformação, né? Porque tem o game que a gente conhece há anos e anos, mas tem a gamificação, que vem dessa mesma indústria, mas muitas vezes é usado por grandes empresas, inclusive para melhorar a jornada, o engajamento de cliente, de funcionário. Então, é muito comum você ver isso. Quando uma empresa contrata alguém, ela tem manuais e manuais de introdução desse funcionário à empresa. Geralmente ninguém lia, né? E eles começaram a gamificar esse tipo de coisa. Então, a mesma coisa, quando a gente entra no aplicativo de banco, a gente vê que a gente passa por jornadas, cartões de benefício, é a gamificação, né? Cada vez mais as pessoas ganham moedinha, ganham pontos, e isso vai se tornando mais fácil para as pessoas utilizarem, e é feito por essas mesmas pessoas do mercado de games, né? Então, você vê também a indústria tradicional já entendendo a potência também dos games, no sentido de usar ele como gamificação de alguma jornada mais burocrática. E até tem algumas experiências interessantes. Tivemos a oportunidade de entrevistar também o professor Fábio, né?
e aí o Fábio Otta também, né, do Cérebro Ativo, que também um grande parceiro nosso parceiro também. estava lá e agora está levando isso, se eu não me engano, a Sociedade Melhoramentos da Ponta da Praia. Exatamente. Vai ter também na Casa da Mulher também ali, né? Enfim, é algo prático que estava incubado lá durante um período aí e obviamente agora uma outra parceria com a pasta da Secretaria da Mulher, enfim, Isso alguma aí. coisa nesse sentido, e levando aí o game para a terceira idade, no Cérebro Ativo, que é um projeto bem interessante também, a gente teve oportunidade. Desses 500 mil, desse valor aí, qual é o objetivo? O que vocês pretendem fazer com essa emenda aí, né, para poder atender aí, eu imagino, uma demanda aí considerável, para dar um start para esses jovens, e talvez não tão jovens assim, nesse mercado aí com esse potencial. E qual é a ideia? esse valor vai ser complementado com recursos próprios do parque, né? Então a própria estrutura de incubação, né? Nosso programa de membership ele tem um pequeno custo para as pessoas entrarem. No caso dos games, a gente está subsidiando esse custo para a gente poder incrementar ainda mais esse recurso. Um dos pilares é capacitação, né? Então, profissionais de mercado que já trabalham há muitos anos na área e aí foge até um pouco só de games. Então, a gente está conversando com especialistas no mercado de educação financeira, porque quando a gente fica 2 anos sem ter um recurso, né, a gente precisa ter essa inteligência financeira. Sim. Então, vão ter capacitações da parte financeira, de tecnologia, de gestão, de empreendedorismo, várias, e aí eu preciso ressaltar também uma parceria com a Associação Comercial de Santos, porque eles têm o Condesan lá, né, o Conselho de Desenvolvimento de Santos. Inclusive hoje a gente vai ter uma entrega formal de uma parceria deles lá no gabinete do prefeito, porque eles fizeram junto com o Parque Tecnológico a 4 mãos uma entrega muito robusta de um planejamento estratégico que eles fizeram junto com a gente para 5 anos e também para a nossa incubadora de jogos digitais. Então a gente hoje tem realmente um material que foi inclusive conversado com o deputado Paulo Alexandre para que a gente pudesse trazer isso. E ali tem realmente assim, semana a semana, toda a capacitação que a gente vai fornecer para esses empreendedores, né? Além do espaço físico. E aí a gente conversa até com o Ministério, porque essa emenda ela vem também, né? A emenda sempre precisa ter um par, né? Um Ministério de Ciência e Tecnologia, porque um dos nossos desejos é inclusive premiar as principais empreendedores com recurso financeiro, né? Então, isso a gente ainda está alinhando com o Ministério para entender exatamente, né, o como fazer essa destinação. Existem já linhas? Existe. Ele precisa ser, assim, é um recurso que precisa ser gasto especificamente no desenvolvimento do games, né? Então, com softwares, hardwares, né? Realmente porque é um dinheiro público, né? E precisa ter uma responsabilidade nesse gasto. Mas justamente para a gente poder também auxiliar essa bolsa, né? Vamos chamar assim, para que esses empreendedores consigam se dedicar cada vez mais no full time, que a gente fala, né? Dedicação total. Sim. Que a gente sabe como isso é importante para que o empreendimento ele dê certo, né? Então, mas a gente entende também que a capacitação, e aí a gente consegue, principalmente com o nosso auditório, que são 120 lugares, a gente consegue disseminar muito esse conhecimento. Então, cada capacitação que acontecer vai ser dentro do nosso auditório, e a gente vai convidar, inclusive, as outras startups nossas residentes a integrarem essas capacitações, né? Porque quanto mais a gente dissemina esse conhecimento, mais fortalecido também ficam nossas startups. Então, capacitação, principalmente, toda a nossa infraestrutura, espaço. A gente está conversando com algumas empresas por conta da infraestrutura também, quando a gente fala de servidores em nuvem e tudo mais, para que esses jogos rodem também em infraestrutura de nuvem, sem também onerar aí os nossos empreendedores. E aí a gente vai ouvir junto aos empreendedores que outras demandas eles têm para que a gente possa entregar ainda mais aí qualidade para eles. Você falou muito bem a questão de nuvem, aí obviamente a gente entra na questão de muitas vezes espaços físicos, data centers, por exemplo, né? Só que aí você tem outros desafios também, que tem toda uma estrutura por trás disso. Isso aí não é tão simples assim, né? Você acha que pelas nossas características a gente tem condições de abrigar grandes data centers aí? Eu acho que isso é muito difícil. Pela localização. É complexo, né? É complexo porque você tem questão de muita água, precisa ter muita água. A refrigeração desses data centers é complexa. Não está no nosso planejamento 26 a questão dos data centers. Sim. A gente sabe que o governo federal ele tem uma série de recursos abertos para essa vertical. Como o nosso espaço físico, a gente é muito verticalizado.
E agora que uma das coisas, né, que a gente vai falar depois, o Instituto Federal está lá agora ocupando 2 andares. Vamos falar sobre isso. A gente tem agora praticamente todos os nossos andares aí com uma destinação. Os servidores para um data center, idealmente ele não teria que ser dentro do prédio do Parque Tecnológico, né? Na cidade. Mas na cidade, eu acho que em algum momento pode ser. Eu acho que como a gente tem a pauta da sustentabilidade também muito forte, precisa entender o quanto isso vai impactar o meio ambiente, né? Então não traria aqui como uma perspectiva real para o momento, algo sim a ser estudado, analisado. Nenhuma empresa já se interessou também. Atualmente não. Só para curiosidade. Geralmente eles vão para regiões, até porque a gente tem 1 metro quadrado que não é barato, né? Então geralmente essas empresas com grandes data centers, eles vão para áreas mais isoladas, com fácil acesso a recursos hídricos e elétricos, uma mão de obra barata. Então não é a característica da nossa região, assim, vendo estrategicamente que elas venham para cá agora, né? E eu acho que para nossa região a gente ganha mais quando a gente fala de software, né? Desenvolvimento de software que tem um alto valor agregado de salário. A gente tem diversas universidades aqui na região que podem fornecer essa mão de obra qualificada. Aí eu acho que sim, a gente tem mais esse DNA, essa vocação para o desenvolvimento de software do que para a infraestrutura. Muito bem, vamos falar muito sobre mão de obra, mas depois de um rápido intervalo comercial aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o presidente do Parque Tecnológico de Santos,
aqui o Eduardo Bittencourt, que está participando conosco aqui, gentilmente participando conosco aqui no Jornal em Foque. Eduardo, até pegando o que você falou no bloco anterior, principalmente em relação à questão da mão de obra. E aí eu pergunto, né, qual é o perfil? A gente tem várias universidades, também temos, por causa da FATEC também, antes da gente entrar no Instituto Federal, que é, né, é outra questão, mas assim, como é que tem sido esse diálogo com as instituições aí nesse sentido? Eu pergunto porque há alguns anos a gente entrevistou aqui no Jornal em Foque, a gente entrevistou a então responsável pelo Parque Tecnológico lá em Recife, que é o modelo, né, o Porto Digital lá em Recife. E eles estavam, que havia outra preocupação, a mão de obra, muita gente de lá, e aí com a pandemia isso movimentou muito o mercado, as pessoas trabalharam muitas vezes de forma online, né? Ainda mais esse é o segmento que é muito fácil trabalhar de forma online, mais do que presencial. E aí o governo do estado, junto com se não me engano, a prefeitura e o Parque Tecnológico, acabaram arrumando bolsas para estudantes e fomentando a discussão da grade curricular. Não digo que chegue nesse sentido, mas é possível esse diálogo aí com as instituições também, de algumas disciplinas que hoje já são uma realidade no mercado, que às vezes a academia tem uma visão e o mercado tem outra, e ainda mais numa área que é muito rápido, né? As discussões são muito rápidas. Existe essa discussão, alguma iniciativa nesse sentido? O que pode ser feito nesse sentido? A gente vem se aproximando cada vez mais, né, das universidades. Eu, particularmente, participo, inclusive, das reuniões da Associação Comercial. Eles têm, né, a Câmara de Ensino, e eu participo de todas essas reuniões, inclusive para entender como a gente consegue potencializar. E a gente tem também essa troca constante de programas conjuntos. Então, por exemplo, dentro lá do Parque Tecnológico, Inovação e Longevidade, que é quando a gente ensina o público idoso a mexer em celular, ferramentas, cibersegurança, são alunos de tecnologia da Unisanta, que lecionam esses cursos. Então também foi uma cooperação técnica entre o Parque, a Ser Mulher, com a Coordenadoria da Política Pública da Pessoa Idosa, e a Unisanta, para a gente poder entregar cada vez mais. A questão da grade curricular ainda não foi algo que foi discutido, né? Mas as universidades fazem parte do nosso conselho administrativo, né? Então, inclusive, essa semana agora temos reunião, né? Normalmente a gente tem pelo menos 2 reuniões do conselho administrativo, e a gente tem essa representatividade que a gente fala da tríplice hélice, né? Então, poder público, o mercado, ação comercial, são engenheiros e empresas de tecnologia fazem parte, e as universidades. Então, teremos, inclusive, a oportunidade essa semana aí de discutir mais profundamente ainda. É o que a gente pode até levar, né, em pauta para a gente planejar no ano que vem essa discussão. Porque, realmente, a tecnologia ela é muito dinâmica, né? Às vezes o assunto o metaverso, que era tão falado há 3 anos atrás, hoje quase que não se fala. Exatamente. Se esperava uma expectativa enorme. Exato. Então, como as pautas são muito dinâmicas, acho que faz total sentido a gente que respira esse mundo de inovação e tecnologia, a gente poder contribuir aí com quem está há tantos anos aí fazendo também esse trabalho de educar nossos jovens. Exatamente, até porque a gente sabe que aí você tem uma série de parâmetros na grade curricular, você não pode mudar do dia para a noite. Você tem que ter uma discussão e aí você tem que ter um prazo, geralmente um prazo de 4 anos, 5 anos, dependendo do curso, né, para poder mudar novamente a grade curricular ou incluir novas disciplinas. E como você falou, a velocidade, metaverso era algo que bombava até algum tempo atrás, hoje, e teve gente que botou muito dinheiro nisso daí e acabou não acontecendo. Então talvez aí fosse uma ideia, porque hoje às vezes há uma necessidade, por exemplo, engenheiro de prompt, por exemplo, que não necessariamente precisa ser engenheiro, aliás, tá muito lindo. Eu também só descobri isso depois, engenheiro de prompt, eu pensei, não, mas é o cidadão que vai fazer as perguntas certas na hora certa. Muitas vezes jornalistas são pessoas que estão, porque tem essa habilidade na escrita, entende o objetivo da pergunta, do questionamento, então é bem abrangente. Exatamente, é um mercado aí que às vezes está pouco explorado aí e tem sido muito bem pago também, porque faltam profissionais. Então é um exemplo que eu estou falando aí, que eu como leigo, eu já estou mais jurássico, né? Mas assim, é uma realidade aí que eu acho muito interessante, até eu comento com os alunos, por isso que é importante talvez essa troca, assim. O mercado está exigindo isso e as instituições precisam se adequar nesse sentido. O que eu tenho visto, Fernando, são esses cursos complementares, ou
parece que ficou mais exigente essa questão das horas complementares para os alunos, e nisso a gente tem visto essa possibilidade de parcerias cada vez maiores, né? Que nem esse do Inovação Longevidade, porque ali existe uma flexibilidade maior, né? Eu tenho participado aí pessoalmente, como representando o parque, obviamente, de apresentações de trabalhos, TCCs, e muitas vezes a gente vê que a disciplina faz com que os alunos desenvolvam uma startup em 6 meses, né? A grade curricular deles, nessas principalmente disciplinas complementares, é desenvolver uma startup, e a gente vai ali na conclusão para poder dar algumas dicas, mentorias, disponibilizar o parque também para quem quer continuar com esses projetos. Aliás, você falou muito bem disso, dos TCCs. Agora a gente está na reta final dos trabalhos de conclusão de curso, que nem todas as faculdades obrigam isso, mas algumas ainda obrigam, que é o ápice da produção acadêmica do aluno, do grupo de alunos nesse aspecto, né? E eu me lembro muito bem que você sempre tentou aproximar essa questão dos TCCs uma coisa mais prática. E, claro, nem todos os TCCs podem ser levados adiante, mas às vezes tem muita coisa importante que pode ser levada adiante. A pior coisa que tem, o aluno se dedica aí durante meses, anos até, né? E acaba ficando na gaveta. E às vezes boas ideias, boas iniciativas acabam, obviamente, não que seja o produto final, mas pode ser um embrião de bons projetos. Como fazer essa aproximação com os TCCs? Que é o termo, digamos assim, mais usual, mas outros lugares também oferecem outro termo também, mas é o trabalho de conclusão de curso. Na prática, estive semana passada na Exanc, né? A professora Karina de empreendedorismo, ela anualmente ela me faz esse convite, semestralmente ela me faz esse convite, então acho que já faz 4 turmas que eu tenho a oportunidade de escutar. Para justamente escutar quem está fazendo ali, quem está os seus desafios, o nervosismo na apresentação, né? Então tem uma série de coisas que a gente dá convidado externo, né? Esses feedbacks. Então na prática a gente já tem feito isso indo nas bancas para ser avaliador, para dar uma palavra de incentivo, disponibilizar o trabalho do parque. E a gente vem conversando muito com o Sebrae, né? O Sebrae, por a gente ter facilidade até em contratação e tudo mais, a gente a gente fez para o ano que vem um planejamento, e as universidades elas estão incluídas nisso, para que a gente possa levar os alunos ao Parque Tecnológico e levar o Parque Tecnológico às universidades, né? Com capacitações complementares, mas coisas rápidas, assim, dinâmicas rápidas para provocar esses alunos e que eles queiram, porque também, eu falo isso, empreender, fazer uma startup não é para todo mundo, né? Sim. E precisa ter a vontade, precisa ter o desejo, mas precisa ser desperto nisso neles, né? Então a gente tem conversado para no ano que vem ter uma forma mais estruturada e massiva para a gente fazer essas ativações. E aí parcerias como, por exemplo, com a Autoridade Portuária, que deu a bolsa no SG Challenge, né? Que é um hackathon. A gente tem feito muitos hackathons, né? São essas maratonas de desenvolvimento, onde no caso do Challenge o Porto dá um recurso financeiro, uma bolsa, né? E a gente dá a incubação para esses projetos. Então, subsidiar a incubação deles dentro do Parque Tecnológico é uma das formas que a gente tem, só que junto a isso levar parceiros, né? Então a CT, que tem lá um laboratório de mobilidade urbana dentro do parque, a gente vem conversando muito sobre isso. Provavelmente no início do próximo ano a gente vai fazer um hackathon focado em mobilidade urbana, porque o Antônio Carlos manifestou esse desejo também. A gente tem esse trabalho de continuidade do que já vem sendo feito, e a ideia é buscar cada vez mais parceiros. O Elias agora na ouvidoria também manifestou esse desejo. Então, como é que a gente une as demandas também do setor público, né? Com todo o aparato do Parque Tecnológico, mas para que esses alunos, porque muitas vezes esses TCCs são uma das dificuldades de achar que problema eles vão resolver, né? Sendo que a gente tem tantas oportunidades aí de melhorias na nossa cidade, né? Então um pouco do nosso trabalho agora para o ano que vem está sendo isso. Como é que a gente une as demandas que a gente já tem na cidade, nossas metodologias junto ao Sebrae e outras instituições, para chegar na ponta para esses alunos trazerem soluções. Você falou em mobilidade urbana e a gente não pode esquecer do próprio VLT aí, né? Que vai passar ao lado aí, a segunda fase, depois de mais de 5 anos, imagens aqui que o Felipe Brandão está colocando aí, imagens dessa segunda-feira, que houve aí entre aspas, inauguração oficial da segunda fase. Agradecer o Leonardo Pérez, aí, colaborador lá, Sobreviver em Santos, mandou aí esse material, essas imagens aí, o novo visual aí do VLT, agora é branco e laranja, né, saindo daquele padrão. A tendência talvez os novos já sejam assim, depois eu não sei se os outros também vão ser
padronizados aí também nesse sentido, né? E enfim, tá aí as imagens para branco e laranja agora, que agora vai funcionar, período experimental, até o dia 15 de dezembro, sem cobrança de tarifa, das 9 às 3 horas da tarde, mas é vizinho ali, né? Não é seu parente, mas da Estação Bittencourt, que ganhou aqui o nome aqui também da Estação Bittencourt, que é próximo do Parque Tecnológico, e que isso também, e aí entra a questão da mobilidade. Com certeza. Né? O que isso? Um aluno de São Vicente, por exemplo, e no futuro, quem sabe, da área continental de São Vicente, e Praia Grande, porque não poderá vir para o Parque Tecnológico descendo em frente, aí eu praticamente em frente desse aspecto. E aí entra a questão da mobilidade. Mobilidade urbana é fundamental, né? Quando a gente fala de cidade de 15 minutos, cidade caminhável, né? O secretário Glauco sempre fala muito desse trabalho que é sendo feito, principalmente quando a gente fala do centro de Santos. E para a gente, enquanto Fundação Parque Tecnológico, é fundamental, porque a gente cada vez mais dá acessibilidade para que mais pessoas venham, né? Eu que vou a muitos outros parques, e a maioria dos parques geralmente são muito afastados da cidade. E eu falo assim, quando eu falo para eles o quão próximo o nosso parque é da cidade, eu falo, mas o Santista é mal acostumado com o deslocamento. É verdade, eles ainda assim acham distante, mas quando a gente tem um equipamento dessa magnitude aí, todo mundo ganha, né? Acho que fico muito feliz aí da gente entrar nessa nova etapa, e a gente vai dar essa possibilidade. E aí, voltando ao Instituto Federal, né? Como a gente tem uma expectativa aí de muito em breve ter mais de 200 alunos diariamente, vai ser também uma forma de democratizar aí esse acesso, essa mobilidade para esses jovens também que vão estudar lá. Exatamente, Instituto Federal aí, pelo menos inicialmente são 240 alunos que vão estudar, mas a gente vai falar sobre isso, a expectativa aí, obviamente, que vai dar uma vida maior ainda para o Parque Tecnológico depois do rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você.
Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, o Eduardo Bittencourt, aqui, que está dando aí várias notícias em primeira mão para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes aí nesse sentido. A gente estava falando no bloco anterior, né, da chegada do Instituto Federal. Foi um anúncio do presidente Lula, né, que era em Santos e São Vicente, depois Guarujá, que acabou, né, tudo certo lá na Escola 1º de Maio, se eu não me engano, em Guarujá, e São Vicente deve ser no Centro de Convenções, e aqui em Santos, né, vai ocupar o primeiro e segundo andar lá do Parque Tecnológico. Aí, inicialmente são 240 alunos que vão estudar aí nessa instituição federal, uma promessa, campanha de governo aí do governo federal, do presidente Lula, como eu falei. Como é que estão as obras preparativas e também para vocês, né? Porque aí você hoje tem uma demanda já de 80 empresas incubadas, tem um número de pessoas que circulam por lá, muito maior do que tinha quando Sim. você assumiu, há um pouco mais de quase 3 anos, né? Que teu mandato de abril, né? Foi reeleito agora recentemente, em abril desse ano, mas obviamente vai transformar aquilo lá. E aí passa uma outra questão, passa também por novos desafios, que você passa a ter uma demanda maior, né, de uma infraestrutura, por exemplo, questão de segurança, questão de, né, como é que têm sido as tratativas, não só nessa questão estrutural, mas também com a vinda do Instituto Federal lá. Eu só posso elogiar e agradecer o diretor, que é o Zé Roberto. A parceria tem sido assim, fenomenal, né? E o prefeito Rogério Santos, ele nos botou essa missão como prioridade máxima mesmo, e a gente tem tido aí um avanço muito rápido, tanto nas obras, né? Então já está no segundo andar, o primeiro andar ele já está bem avançado, toda a parte de janelas, paredes, ar-condicionado, toda a infraestrutura já foi feita, então até parabenizar, eu brinco, né? Como eu venho do setor privado, eu tinha uma imagem do setor público e vendo ali, você não fala que você não tem uma pessoa que pode falar, não, setor público, não, é realmente uma produtividade assim, exemplar, as obras realmente aceleradas para a gente iniciar aí no ano que vem as aulas. Inicialmente, né, a gente tem essa expectativa de 240, mas a gente vai ter uma capacidade de chegar a 480, né, no ciclo completo. Uhum. E aí a gente vê essa parceria muito positiva. Então, obviamente, novos desafios com mais pessoas, né? Hoje a gente tem um fluxo aí de 300 pessoas com o pico total. E aí o nosso também aumentando. Provavelmente a gente passa de 1.000 pessoas diariamente. Hoje são quantas? Hoje 350 pessoas circulam ali, porque a gente tem muito eventos, tem quase que diariamente, né? Então, só do evento já consome aí de 100 a 200 pessoas, mais 150 pessoas aí no nosso ente administrativo, as empresas residentes, né? Muitas pessoas vão lá conhecer, né? Como a gente tem o Conheço o Parque, as pessoas sempre estão indo lá. Então a gente vai ter um boom realmente de ocupação e de fluxo de pessoas. E mais uma vez o Instituto Federal... Triplicar praticamente. O Instituto Federal super parceiro nesse sentido. Então hoje a gente, por exemplo, a gente tem a nossa vigia noturna, são rondas, eles vão ter uma pessoa dedicada lá dentro, toda a parte de catraca, câmera, eles vão dar um grande incremento também na nossa infraestrutura, tudo com acessibilidade. Então também já discutimos semana passada, inclusive, onde vão ficar as catracas que vão ser instaladas, para também coordenar esse fluxo de pessoas, né? Também como é um ambiente empresarial e acadêmico, você tem uma série de novos desafios e a gente tem feito muito simulações, lógico que quando for para valer, né, novas questões provavelmente vão surgir, mas acho que o mais importante é que essa parceria tem dado muita confiança para a gente que qualquer desafio que surgir vai ser solucionado de uma forma bem tranquila e harmoniosa. Então, eu vejo como problemas bons, né? Desafios muito positivos, porque essa ideia realmente é ocupar esse prédio na sua totalidade. Até pegando esse gancho, o orçamento está aí batendo a porta. A gente sempre fala assim, Santos é uma cidade rica, mas tem algumas pastas que ficam
O caso da fundação não é uma secretaria, mas ela é da administração indireta. E o orçamento dá para... Nosso orçamento... Vou ficar no pé do secretário Adriano Leocádio. Secretário, por favor, secretário, precisamos disso. Não, a gente tem essa atenção do governo, né? Eles sabem que esse ano especificamente a educação e a saúde a gente sabe que vai demandar mais, né? Mas e aí por isso também é tão importante essa busca de outros recursos, né? Isso o Leocádio fala, o Fábio Ferraz sempre fala também. A gente está indo buscar na rua também outras formas de recurso, e a emenda do deputado federal Paulo Alexandre vai ser muito importante também por isso. Então a gente, de um orçamento de 3 milhões, a gente passa agora também com esses 500 mil adicionais, é muito significativo, né, essa emenda que o deputado mandou, e buscar outras, né? Outra coisa que a gente já conversou com o governo é ir conversar com a FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Eles têm muito recurso também. E aqui a região a gente sempre fica em terceiro, último plano, né? A gente... E aí fazendo um pouco um meia-culpa, eu acho que o nosso papel também é submeter mais projetos, né? E aí... E é tudo uma construção que é contínua, né? E se soma. Então, no ano passado, a gente criou o escritório de projetos, justamente para poder ganhar essa robustez, estar em dia com todos os cadastros de FAPESP, CNPq, enfim, todos os órgãos aí, reguladores também desse mundo de submissão pública. A gente vem conversando também com instituições que submetem para a Rouanet, porque os games, eles têm uma similaridade também com as leis que a Rouanet pode trazer. O próprio Fábio Ota, pela ex-game, ele conseguiu aprovar a lei Rouanet. Então a gente vem trabalhando para que a gente fomente cada vez mais isso, né? E aí a gente, como instituição parceira, a gente poder receber esses projetos incentivados lá dentro do Parque Tecnológico. E uma coisa que a gente vai encaminhar essa semana agora também para o governo é o Prominova, né? Semelhante ao Promicut, o Promify, que é o programa de incentivo fiscal para inovação e tecnologia, né? É um programa municipal, é uma lei também, isso está no nosso PDR aí junto à prefeitura, foi uma outra questão que o prefeito Rogério também nos solicitou ainda no início desse novo mandato, né? Para que a gente pudesse cumprir essa criação, no nosso caso, né, de uma minuta, de um projeto de lei, para isso ir depois, provavelmente no ano que vem, aí, correr dentro da Câmara, para a gente poder também criar uma linha de incentivo para inovação e tecnologia, né? Então, são os trabalhos que se somam, né? E a busca de novos recursos, né? Então, nesse sentido, a gente acaba possibilitando que empresas abatam ISS, IPTU, e aí vira também um recurso público, né? Essa parceria público-privado. A questão de leis federais, e aí a gente não consome do recurso municipal, mas tem o resultado, né, sendo aplicado aqui, emendas federais, deputados federais, estaduais, enfim. Os vereadores ajudam, não? Eles vão ter uma graninha boa aí para hoje a gente 4,1 milhões. Hoje a gente ainda não teve uma consolidação, né? Mas enquanto vereadora Renata Bravo, a gente também estava conversando, porque a gente rodou junto uma parceria com o Inova Mães, né? Ela então secretária da Mulher, né? Na gestão passada. A gente junto articulou, a Associação Comercial financiou um programa. Então, ela enquanto vereadora, agora realmente me falta até conhecimento, não sei por deixar, né, de ser vereadora, como é que isso acontece, mas foi uma grande apoiadora aqui do Parque Tecnológico, e a gente vem agora também, a expectativa no ano que vem que a gente consiga costurar cada vez mais. Hoje ainda não tem um histórico de uma emenda recebida de vereadores, então, pelo menos não na minha gestão. Fica aí a sugestão para os nossos vereadores também, né, já que pelo menos 50%, um pouco mais de 2 milhões de reais, para emendas diversas, está aí, emendas para o Parque Tecnológico, aí gerando emprego, negócio, oportunidades, especialmente para os jovens, né? Que a gente fala tanto aí de dar oportunidades para os jovens, está aí a oportunidade nesse aspecto. Quando a gente fala de oportunidades para os jovens também, a gente pensa, Edu, uma outra questão que é importante também. Assim como o Parque Tecnológico, 2, 3 quadras depois, você tem ali a área do mercado municipal, que também vai, o Instituto Federal, num segundo momento, o mercado municipal também vai ser entregue. A expectativa, talvez, no aniversário da cidade, acho que essa é a expectativa. O VLT, que a gente viu as imagens ali, vai passar em frente, vai parar em frente, uma estação em frente nesse sentido. Ali já tem uma indústria, uma fábrica de cerveja, a escola pública de cinema,
que entramos nessa seara da economia criativa, onde estamos também a parte tecnológica. Também tem alguma ideia conjunta com outras secretarias também de ocupar aquele espaço nesse sentido? Sim. Aí reforçar 2 secretarias que a gente tem muita conversa nesse sentido, né? Com o Thiago Papa, Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Comércio, que acredito que é quem vai fazer a gestão do espaço, né? A gente vem conversando muito sobre a questão de realização de eventos, né? Porque a gente entende a importância de que eventos que aconteçam tragam fluxo, as pessoas começam a ter um novo conceito do mercado, né, assim como foi do parque, e elas começam a ter essa ocupação. Na verdade, 3 secretarias. Outra é o Secretário de Desenvolvimento Urbano, né, e Meio Ambiente, o Glaucus, que por ter esse olhar de arquiteto, né, entende muito bem essa questão da ocupação, cidade caminhável, e a gente fica 800 metros, né, um parque tecnológico do mercado. Então, a gente entende que com o VLT e com a ocupação, cada vez mais a gente vai dar esse trânsito das pessoas na rua, que é o que vai trazer cada vez também mais segurança e essa sensação de segurança. E com a Renata Bravo, por trabalhar agora, né, no desenvolvimento social, a gente entende que são pessoas que precisam de um apoio também. Como é que a gente oportuniza, né, todas essas novas fontes de receita para que essas pessoas locais possam trabalhar, se desenvolver, às vezes sair de uma situação de vulnerabilidade. Sim. Então, acho que são trabalhos conjuntos. E quase que me esqueço também, o Bruno Orlandi, como também é de Porto, mas é Porto Emprego, né? Eu também vejo essa conexão. Então, são várias as secretarias que a gente conversa e tal, mas acho que nesse contexto do centro, de emprego, geração de oportunidade, desenvolvimento social também, a gente tem esse diálogo muito permanente. E acho que quem permeia, além do parque, a gente vê que hoje está na ouvidoria, né? É o departamento das ODS, né? Acho que o Fábio é um grande articulador, Tatsubo, um grande articulador de todas as secretarias. A gente tem tido uma conversa agora com o Elias, dele ficar fisicamente lá dentro do parque, o Fábio, porque a gente tem agendas muito parecidas, né? A gente conversa com empresários, a gente conversa com o terceiro setor, com o governo, e cada vez mais, se a gente estiver fisicamente próximo, eu acho que a gente consegue potencializar ainda mais esse trabalho. Então, é um trabalho a muitas mãos, e também não é algo imediato, né? A gente sabe que foram anos que aconteceram até a gente chegar nessa situação, então alguns anos ainda para a gente realmente talvez ter a transformação que a gente deseja, mas acho que passo a passo, tijolinho a tijolinho, a gente já vem num cenário mais otimista do que a gente tinha alguns anos atrás. Exatamente, essa é a expectativa nesse sentido, né? Na verdade, a gente também que acompanha muito essa área há muito tempo, né? Na verdade, que começaram lá com a incubadora de empresas, lá no início desse século, né? Pegando o modelo de Recife, que eu falo Porto Digital, pelas nossas características, de certa forma geográficas, aí, no caso do Porto Digital de Recife, hoje é um case de sucesso, um dos maiores do país. Talvez lá atrás tivessem apostado, acreditado nisso, né? O Edu era um bebê, podemos dizer assim, há 25 anos atrás, um bebê, né? Eu tinha 10 anos, né? 10 anos, então era muito jovem aí, mas a incubadora de empresas foi indo, começou a fomentar esse espaço. Infelizmente, governos se passaram, deixaram morrer. Aí depois veio a proposta da construção de um prédio, que demorou muito tempo, né? Mais o prédio físico, inaugurado, mas aí o que fazer com essa inauguração? A gente também teve, infelizmente também, não sei, as pessoas talvez, cada um no seu quadrado, cada um na sua praia, né? Cada um, né? Tem gente que se dá melhor numa área do que a outra, ficou muito parado lá o Parque Tecnológico, e a gente está vendo aí que agora parece que as coisas estão andando nesse aspecto. E até pegando esse gancho que a gente está falando do Porto Digital de Recife, que tem as suas características, questão arquitetônicas, questões também de estrutura, e a gente tem o Centro Histórico de Santos também. Aí fugindo só do Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico pode ser um grande irradiador. Mas hoje, pelo que eu estou vendo, a gente tem, às vezes, empresas que a gente pouco sabe, que empregam centenas de pessoas, né? Tem uma delas que a gente já teve oportunidade aqui, a Mostem, por exemplo, vai inaugurar, não sei se inaugurou ainda não, ali na General Câmara também, mais de 300 baias aí de funcionários, inclusive no exterior, né? Empresas de Santos no exterior. E o responsável pela Mostra, o Danilo, ele falou que Santos tem total condições de se tornar um grande polo nacional
de empresas de tecnologia. Você acha que isso é possível? Eu tenho certeza. Pela característica do centro da cidade. Tem uma série de aspectos, né? Quando a gente fala do centro, quando a gente fala da lei do parque tecnológico, muitas vezes as pessoas não sabem, então é bom reforçar. Empresas de base tecnológica, são 6 quinais específicos na nossa lei, que se instalam na região do centro, elas têm isenção por um período do IPTU, redução do ISS e das licenças municipais. Realmente o poder público entendendo que a ocupação, você abdica de receber, né, impostos, mas isso traz um ganho, né, que às vezes até intangível, né, mas que aquele R$1 que volta R$3, R$4 aí no comércio, um restaurante. Exatamente, né, você gera emprego, gera renda e isso vai se alimentando. Então, tem essa característica da lei que já traz um incentivo fiscal para as empresas se instalarem. Tem uma questão que é a proximidade de São Paulo, né? Muitos brincam, Santos é o melhor bairro de São Paulo, porque a gente, por mais que às vezes tenha um trânsito, né, principalmente agora no final de ano nas estradas, muitas vezes eu já estive em chegar mais rápido numa reunião em São Paulo do que uma outra pessoa que já estava em São Paulo pelo próprio trânsito de São Paulo. Então, a gente está do lado da maior cidade aí do hemisfério sul, talvez, né? E a questão da qualidade de vida, né? Então, a gente fala muito também como Floripa é um lugar muito desenvolvido para tecnologia. Floripa tem um grande problema, ela não está perto de São Paulo, né? Então, você vê muitos empreendedores que fizeram sua trajetória, foram para Floripa, sentem essa ausência de um grande centro econômico próximo. Então, geograficamente, a questão tributária e a questão das universidades, então quando você tem muitos talentos sendo formados aqui na região, você tem tudo para dar certo. Uma coisa que a gente vem conversando com o governo estadual é para a gente se tornar um arranjo produtivo local, né? Uma cadeia produtiva local de tecnologia. Então, tive até recentemente uma conversa com o Jorge Lima, eles têm um programa, né, o SP Produz, a gente já fez uma primeira conversa, nesse primeiro ano ainda faltavam alguns quesitos, a gente vai novamente submeter para que Santos seja considerado uma cadeia produtiva local de software, né, desenvolvimento de software, tecnologia. Porque a gente entende que isso a gente começa a atrair ainda mais o interesse de grandes empresários, de toda a cadeia produtiva, a atenção de governo de diversas esferas, e eu estou muito em linha com o que o Danilo trouxe aqui. Santos tem tudo e acho que a gente já vem galgando para consolidar isso. Que nem o centro, é um trabalho também que não é imediato, né? Mas assim, a gente tem os talentos, a gente vê empresas crescendo, a gente tem o governo apostando nisso também, e cada vez mais o parque se torna um catalisador, né? E um aproximador das demandas, dos talentos, das necessidades, e o que a gente entende que falta de construção de política pública, a gente escuta o cidadão, né? O munícipe, e vai construindo junto aí o poder público. Exatamente, a gente fica na expectativa aí, né, porque todo o potencial aí, o número de profissionais é um número bem significativo, não sei se já tem dados assim. A gente tem a gente tem levantado, e até por isso esse trabalho com o governo do estado, ele exige isso, né? Contribuição financeira, a gente, dos quinais do parque, são coisas de 13 milhões por ano de contribuição das empresas de tecnologia. A gente vem também olhando para como é que a gente consegue potencializar o emprego já chega mais perto da universidade. Então, parte do que a gente falou desse trabalho mais próximo com as universidades é também conectá-los à oportunidade. Porque o que a gente vê na prática muitas vezes são esses talentos subindo a serra, né, indo trabalhar. Então o nosso papel é cada vez mais gerar oportunidades para reter eles aqui. Exatamente, a gente fica muito na torcida para reter esses talentos, esses jovens aí nessa cidade. Edu, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela sua participação aí, sucesso aí à frente do Parque Tecnológico, agora mais tranquilo, referendado aí, né, mandato de 2 anos. 2 anos, então até 2027. Até abril de 2027. Você vai vir outras vezes para falar novidades também do Parque Tecnológico. Muito obrigado para você, meu querido. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente tem essa casa aberta aqui para poder falar do nosso trabalho. Acho que um dos grandes desafios nossos é furar essa bolha só de quem está ali muito próximo da tecnologia, da inovação. Então, sempre que a gente tem uma oportunidade de falar, a gente quer que as pessoas entendam melhor o Parque Tecnológico, tomem posse, é um equipamento público à disposição de vocês. Então, sempre agradeço, sempre que convidado aqui estarei. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, Eduardo Bittencourt, presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos aí. Você está indo, viu? Olha, a gente
BocNews, se você entrar no site aí, várias matérias críticas, mas agora pelo menos parece que está indo aí, a gente torce por isso aí, grande oportunidade. Queria agradecer a você, a sua presença, a sua participação também aqui no Jornal em Foque. Lembrando que você pode assistir ao programa nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, enfim, o que você quiser. YouTube, youtube.com/BocNewsTV, também no nosso site bocnews.com. E lembrando, 5 horas da tarde, reprise na TV com Santos no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.